Paz seja convosco. Amém. Ele está no meio. Amém. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade de estarmos na sua casa. Continuamos o nosso espírito de oração sobre a causa do celular, do despertador do Alice. Que a gente possa estar realmente fazendo esse... Antes de fazer a vaquinha para o tênis do Joaquim, fazer a vaquinha para o despertador do Alice. Não, mas precisa, né? Aí depois ele vai falar, mas não, pastor, não foi isso, né? Tá. Estamos meditando dentro da teologia do desperdício sobre as cartas pastorais e o desperdício. A questão do desperdício nós temos tratado já há alguns domingos. É a questão de você ter um benefício, você ter um insumo, você ter alguma coisa na sua mão e simplesmente você deixar passar fora, jogar fora. Uma coisa que tem trabalhado bastante no meu coração em relação a remir o tempo. Estava conversando com um pastor amigo meu ontem. Uma coisa que tem batido bastante em relação a isso é a questão de o tempo nosso com o Senhor e também o nosso tempo com a família. Estava vendo um filme com a Rosângela e estava escrito assim, no fim do filme, um filme cristão. Claro, né? Porque eu sou ungido, né? Eu não vejo filme de guerra, eu não vejo filme de violência, só vejo filmes espirituais, você sabe, né? Aí no final estava assim, escrito uma frase da Madre Teresa de Calcutá assim: você quer salvar o mundo? Deixe tudo, vá para tua casa e ame a sua família. E aquela frase, ela tem incomodado em relação ao que nós temos feito com o nosso tempo. Ontem a gente está estabelecendo, eu e Rosângela, uma tradição. Tradições são coisas importantes, em especial para os casados, você estabelecer tradições. O Natal juntos, um aniversário, alguma coisa assim. A gente tem a nossa terça-feira da pipoca, nós temos a sexta-feira que eu saio com a Rô. E a gente começou, já tem umas 3 semanas, todo dia, no fim do dia, a gente ir lá ao Parque da Cidade. Todo sábado, obrigado. Tá? Apesar da palavra de repreensão e acusação, né? E acusação, entendeu? Todo sábado, faz 3 sábados que a gente tem ido lá para o Parque da Cidade, e a gente estende um pano, e a gente fica simplesmente lá, comendo um queijinho, conversando e esperando o pôr do sol. E aí a hora que dá umas 18h30, 19 horas, que fica escuro, a gente pega e vai embora, e tem sido muito agradável. É algo que eu trago para vocês, para que vocês possam adicionar dentro da vida de vocês. Ah, pastor, mas eu sou solteira. Não, estabeleça hábitos. Crie coisas que você faz com frequência, porque a criação de hábitos, ela normalmente são hábitos destrutivos, hábitos que são prejudiciais. Mas crie hábitos abençoados. Criar hábitos abençoados também tem a ver com você não desperdiçar coisas. Desperdício e a ociosidade. Em tempos de mídia social, redes sociais, que eu estava na live de quinta-feira, eu fui falar das redes sociais, eu falei redes sexuais, porque é bem isso, né? E as redes, elas estão basicamente circulando em relação a essa temática. Por mais que você tenha um assunto de preferência, aquele assunto, muitas vezes ele é englobado por outros que não são pertinentes à sua vontade, mas que acabam sendo colocados como vontade da inteligência artificial para a gente. E aí o que acontece é que nós temos perdido o tempo, a ociosidade. Papai, vem deitar comigo. A ociosidade. Ociosidade é você desperdiçar tempo. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 6 a 15, nós vamos ler 3 versículos cada um, por gentileza. Capítulo 3? 3. Mas eu sou o pastor, eu crio a minha moda aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 6 a 15, 3 versículos cada um, de 3 em 3.
Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, no labor infadiga, de noite e de dia, trabalhamos a não sermos pesados além de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco, os ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Nicolas, 2 versículos, por favor. Eu até para me achar. 3, está em qual? 12. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra ou esta epístola, notai, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Todo esse trecho que nós lemos, ele vem falando sobre a questão de hábitos que vem através do exemplo. Então, no verso 6, ele vem e fala: não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que nós recebemos. Então, havia um hábito, havia uma tradição de ensino, pessoas que andavam na contramão daquela situação. Qual é o problema de você andar com pessoas que andam numa fé diferente da sua? É que provavelmente você vai ser envolvido em relação àquilo que a pessoa vive e como ela fala, e você vai começar a copiá-la. Em vez de você ser copiado, você vai copiar a pessoa. Nós temos um sentimento dentro do nosso coração de fazermos parte de coisas. Então, quando nós olhamos pela história, a gente vê a formação de guetos. O que são os guetos? Grupos de pessoas. Dentro da minha época jovial, haviam grupos dos surfistas, havia um grupo dos heavy metal, havia os grupos dos skinheads, que eram os caras carecas, que eram nazistas, e tinha todo tipo de grupo. E quando esses grupos eles se encontravam, haviam conflitos, inclusive físicos. Porque você encontrar uma pessoa que pensa diferente de você, ou que fala algo diferente de você, ele vai te levar a pensar na seguinte situação: ou eu estou certo, ou a pessoa está certa. E aí começa o tipo de comparação em que você vai querer aproveitar as coisas que são positivas daquela forma de agir e falar, e você quer agregar o seu jeito de ser, mas nem sempre isso é possível. Um dos problemas que perturbou a igreja de Tessalônica foi a ociosidade. Talvez a ociosidade tenha se originado com o mal entendido sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, havia uma palavra de que Cristo iria voltar e queria ser próximo. A gente ouve isso desde o começo. Desde o começo do nosso evangelho, a gente vive dentro da máxima: Jesus pode voltar hoje. Quando Jesus voltar, você vai ser encontrado de que forma? O que vai acontecer? Nós temos 2 possibilidades e não mais que 2. A primeira possibilidade é você é aceito pelo Senhor e você vai viver a eternidade ao lado do Senhor. A segunda oportunidade, a segunda opção, é você não ser aceito pelo Senhor e você também viver a eternidade ao lado dele, mas no inferno. Diferente do que o catolicismo romano diz e prega, diferente de outras religiões, em que há um local em que você vai ficar ali purgando. O que é purgar? Purgar é como você imaginar uma espinha em que você espreme ela
e aí sai toda aquela impureza, e aí aquele corpo, teoricamente, ele fica limpo. Purgatório quer dizer isso. Dentro da Idade Média, não só na Idade Média, quando as pessoas elas viam que havia uma enfermidade, então tinha uma forma de você tirar, por exemplo, fazer uma drenagem de sangue. Colocava-se, como é que chama aquele bicho lá que gruda lá e chupa sangue? Sanguessuga. Para tirar o sangue da pessoa, porque aquele sangue estava impuro. Entendia-se que o corpo, fazendo um novo sangue, o corpo ia ficar melhor, ia ficar mais limpo. A questão de purgatório é isso. É como se você tivesse morrido em pecado, sem a salvação de Cristo Jesus, você vai para um local, está lá naquele local, e aí porque o Moisés orou e lascou. Se for esperar, ai não, brincadeira, né? Senão eu acabo dando uma... Aí a Kelly faria, esse cara atrapalha, né? Desculpa, né? Primeira pessoa entendeu que o cara lá no purgatório fala assim, eu espero que Moisés, aquele homem de Deus, aquele homem fervoroso, entendeu? Ele esteja realmente orando junto com o André, né? Que o André já usou o Léo para acusar e aproveito, né? E já pego o André também. E aí, pelas orações que eram feitas, pelas velas que são levantadas, pelo sacrifício, aquela pessoa, ela vai sendo perdoada porque eu oro. Isso não está na palavra de Deus. Isso é uma artimanha humana para tentar convencer que você vai ter uma outra chance. Mas a vida máxima de Jesus estava voltando. E aí um grupo de pessoas começou a estudar, começou a orar, começou a viver realmente um cristianismo verdadeiro. Nós já oramos e falamos bastante sobre a igreja de Filipos, em que havia fome em algumas regiões, e quando o apóstolo Paulo ele fala assim, vamos levantar algum recurso para abençoar aquelas vidas, aquelas pessoas elas deram mais do que elas podiam. É como se eles tivessem 4 pessoas na casa, tivessem 3 bifes e eles entregassem 2, ficassem com 2 para repartir e fosse para lá, e eles tinham esse tipo de vida. Pessoas começaram a vender terrenos, excesso. Eu tenho 2 terrenos, eu tenho 2 casas, eu tenho mais boi do que eu consigo comer, o que eu preciso, então eu vou vender, eu vou compartilhar, e a gente já leu essa história bastante dentro do livro de Atos. E houve um grupo de pessoas que falou assim, ele está voltando? Então eu vou parar, eu não vou trabalhar mais, eu vou ficar só dormindo, porque quando ele vier, eu já estou descansadinho e não há problema nenhum. Inclusive na Santa Ceia, quando havia Santa Ceia, aquelas pessoas, elas comiam mais do que aquelas pessoas que trabalhavam e que realmente precisariam estar ali. E o apóstolo Paulo fala, se você não trabalha, não coma. Se você realmente não está disposto a ajudar com a manutenção da coisa, não se aproprie dos bens que aquilo está acontecendo. E o povo começou a ficar ocioso. O apóstolo Paulo tinha ensinado acerca do futuro, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5, dizendo, ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo, ou seja, a perseverança, o crescimento contínuo. E ele enviou a primeira carta aos Tessalonicenses. Possivelmente, alguns dos irmãos pensaram em abandonar seus empregos e aguardar a vinda que julgaram ocorreria logo. O problema não é você se desvencilhar das coisas do mundo, foi exatamente o que eu falei que você tem que fazer. Você tem que olhar para as coisas do mundo e você tem que mensurar em relação àquilo que realmente é necessário para você, porque o tempo passa. Se vocês acham, e aí em especial só temos uma criança aqui, fora a minha, né? Que vai ser minha eterna criança, né? Entendeu? Se vocês acham que o Joaquim ele vai ficar pequenininho desse para sempre, ele não vai ficar. Não vai ficar. E aí a gente fica olhando para essas situações, a possibilidade de você ter um tempo com seu cônjuge, você ter um tempo na casa do Senhor, ou fazer qualquer outra coisa, e você fala assim, não, mas primeiro eu preciso fazer aquilo outro, e a gente esquece do texto de Marta e Maria, em que Marta, por que você está se preocupado com tanto isso? E não é que Marta ela tinha que parar de fazer a comida, e aí ela pedia comida por Uber. Não, gente, não tinha Uber naquela época. iFood, obrigado. Não tinha iFood naquela época. Então ela tinha que fazer, mas não havia necessidade de ficar naquele desespero. E a gente tem que saber que tudo tem o seu tempo determinado debaixo da terra. Então nós temos que trabalhar, nós temos que estudar, nós temos que fazer todas as coisas, mas nós temos que ter peso e medidas. E o povo aqui não tinha. Hoje Jesus está voltando, então eu vou parar, não vou fazer mais nada. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou viver em prol dos outros, eu vou viver em função dos outros, porque eu não vou mais trabalhar. E aí está errado.
Que importância há em se trabalhar para um futuro na terra, se este não se realizará? Era o que eles pensavam. Mas a ociosidade não é a da vontade de Deus e não fomenta o bem-estar da igreja. Nós não temos que ser ociosos. Temos que entender que, em primeira instância, nós temos Deus. O meu relacionamento com o meu Deus, ele não pode ser abaixo do meu relacionamento com a minha esposa, nem com a minha filha, nem com vocês. Já falei para vocês de um homem de Deus, que eu li um livro uma vez, em que ele foi questionado. Ele era um conferencista internacional, Steve Lawson, e o rapaz perguntou para ele assim, mas como que você, com tantas atividades, você consegue administrar o seu tempo? E ele falava assim, é muito simples. Manhãs para Deus, tarde para os homens e à noite para a minha família. Acabou. Existem emergências que alteram esse ciclo, com certeza. Mas se nós não estabelecemos regras, as coisas elas se misturam. O tempo ele fica cada vez mais escasso porque nós não conseguimos dar mais tempo. Então existe o tempo de você ficar lá no teu Instagram e vendo aquele monte de coisa, passando o dedinho para cima. Existe esse tempo. Mas esse tempo ele não pode ocupar a maioria do seu tempo. Em que eu vou aconselhar pessoas que dizem que estão sem tempo, a primeira coisa que eu falo, posso ver seu Instagram? Posso ver seu tempo de uso do celular? Está lá 5, 6, 7 horas. Como que uma pessoa vai administrar uma vida, mesmo solteira, com 6, 7 horas no Instagram? Não vai. Aí a gente gera ansiedade no nosso coração, porque a gente não consegue fazer as atividades do nosso dia. A gente se sente inútil e cria uma série de problemas dentro do nosso coração. Então nós vemos que existem coisas que querem roubar o nosso tempo cada vez mais, querem roubar o nosso tempo. A ociosidade não é da vontade de Deus e não ajuda no bem-estar da igreja. Paulo convida os irmãos a notarem o exemplo que ele deixou. Que exemplo Paulo deixou? Vou ler de novo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, do 7 ao 9, diz assim: pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos o pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecermos o exemplo em nós mesmos para vos imitardes. Pastor Paulo, agora você falou, eu tenho que trabalhar noite e dia. Não, cara, não é isso. As pessoas elas pegam um pedaço de um versículo e querem aplicar literalidade. Você não tem que trabalhar noite e dia. Ele está falando sobre você trabalhar o necessário para a sua sobrevivência. A gente esquece que a escrita sagrada ela foi instruída pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele instruía com figuras de linguagem em que, se você não prestar atenção, você passa por cima e aplicando a literalidade, a coisa complica. Então, ele vem falando essa condição de que nós temos que seguir o exemplo. Apóstolo Paulo, em outro texto, ele fala, sede meus imitadores. Eu digo para você algumas coisas com muito temor no coração. Seja meu imitador no meu relacionamento com a minha esposa, com a minha filha. Seja meu imitador. Se você tem dúvida, converse com elas. Converse. Nós temos falhas, temos dificuldades, mas converse. Luísa, como é que é o teu pai? Fora a chatice que ele te atormenta de noite. Como que é? O seu pai é um cara que a gente pode contar, que você pode contar. Quando você está com uma dificuldade, ele te atende, ele cuida de você. Rosângela, idem, pergunte a ela. Porque vocês têm que buscar imitadores. Pergunte se quando a Luísa atende, acorda, a luz lá de cima não está acesa, de 5h30, 6 da manhã, e eu estou lendo com alguém, eu estou orando, ou buscando ao Senhor. Pergunte, é isso que a gente tem que ensinar as pessoas, pelo exemplo. E o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre isso. Eu vos deixo exemplo. Ele vai mais longe, verso 10. Porque ainda convosco vos ordenamos, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Abandonar o trabalho pode causar alguns tropeços para o cristão. E eu sempre falo, acho que 2 domingos atrás eu usei esse exemplo, acho que foi, em que eu falei que cada um tem que pagar o seu boleto. Não é eu que pago o seu boleto. Você sabe das suas contas. Mas a gente tem visto que cada vez mais nós agregamos ao nosso orçamento coisas que não são necessárias. E aí a gente, por
inflar o nosso orçamento, a gente tem que trabalhar mais. A gente olha, é claro que eu não espero que você vá para a roça e você tenha a plantação lá de alimento em que você coma só da terra, tenha suas galinhas. Eu não espero que você faça isso. Mas a gente tem que entender que a gente está agregando muita coisa no nosso orçamento, fazendo o que a gente tem que trabalhar cada vez mais. Será que é necessário fazer isso tantas vezes, comprar tantas coisas? Será que é necessário? Será que isso vai me trazer a mais alegria ou mais confusão no meu coração? Será que isso vai trazer mais peso no meu coração ou do meu cônjuge ou felicidade? A gente tem esquecido de fazer essa conta matemática sobre custo-benefício. Será que vale a pena? Será que vale? Eu e Rô e Luísa, nós temos o nosso carrinho aí 2007, e vira e mexe, ela fala, pô, amor, ela fala assim, amor, a gente não vai trocar de carro? Vamos trocar de carro. E aí eu fico pesando, falo assim, será que eu trocar de carro vai fazer com que eu deixe de ter meu tempo com ela de sexta-feira? Ou eu possa ter um benefício de um plano de saúde, alguma coisa desse tipo? São coisas que nós, como homens, em especial, casados, temos que pensar. E aí eu falo, não é o momento. Não é o momento. Ela vai fazer aniversário agora, dia 15. Uma galera vai fazer agora, né? No começo do mês. E perguntei para ela, o que você quer de aniversário? Ela falou tal coisa. Eu falei, isso eu não tenho condição de te dar. E eu tenho que ser homem o suficiente para dizer, agora não dá. E a gente tem que... Porque se a gente coloca essas coisas dentro, a gente vai trabalhar mais, a gente acaba perdendo o mais precioso, que é o quê? Em primeira instância, o nosso tempo com Deus. E depois o nosso tempo com a nossa família. E aí eu vou querer justificar com a minha esposa que eu não vou sair com ela porque eu estou trabalhando em prol dela. Mas não adianta. Daqui a pouco, fim do tempo dela na terra, e eu vou usar esse dinheiro com quem? Eu não consigo mais, na minha vida, imaginar uma vida. Uma minha vida longe da Rosângela, não consigo. Não consigo imaginar, entendeu? Fazendo qualquer coisa sem ela. Então eu vou deixar o que dinheiro? O quê? Para a Luísa gastar? Banana. Entendeu? Banana. Vou ajudar no que eu puder. Entendeu? Mas não vou. A Luísa, ela tem que construir a vida dela. Naquilo que eu puder ajudar. Oi? Hã? Compre o carro para vocês usufruírem logo do dinheiro. Voltando à sobriedade aqui, né? Abandonar o trabalho, como foi o caso dos Tessalonicenses, pode causar alguns tropeços para o cristão. Primeiro, encoraja a intromissão na vida alheia, verso 11. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Ou seja, eu não trabalho, eu não cresço, aí eu vou começar a olhar para embalou. Pô, olha lá. Será que o Nicolas está dando dízimo? Será que realmente... Eu acho que ele tinha que dar mais. Você entende que quando a pessoa ela não está fazendo nada, ela começa a imaginar coisas, começa a pensar, é o que o apóstolo Paulo está falando. Quando você não tem uma ocupação, a sua cabeça ela começa a divagar com besteiras. Encoraja a intromissão na vida alheia. Foi essa a razão pela qual Paulo recomendou o segundo casamento nas viúvas mais jovens. 1 Timóteo 5,13. 1 Timóteo 5,13. Quem vai ler agora? É aquilo que a gente... Não vou nem falar. Não. 1 Timóteo 5,13. Vânia, por gentileza. Isso é profético, hein? Além do mais, aprendem também a viver ociosos, andando de casa em casa, e não somente ociosos, mas ainda lagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Por que essa mulher que é citada aqui, ou essas mulheres que são as viúvas, elas são citadas desta forma? Porque o marido morreu, teoricamente os filhos já estão crescidos, e ela fica sem nada para fazer. E o que acontece? Essas pessoas elas começam a se meter na vida de um, de outro, começar a incomodar. Segundo, coloca uma obrigação pesada nos ombros dos outros membros da igreja para alimentar e hospedar os irmãos sem fonte de renda. Ninguém tem alegria e paz ao ver um irmão ou sua família passando fome, mesmo sendo por causa da sua própria culpa. Então nós temos o exemplo da nossa igreja. Exceto a Kelly que está chegando, nós falamos de dinheiro.
Porque eu tenho, por exemplo, a conta de água e luz de consumo da igreja aqui. Isso aqui não é pago com oração. Isso aqui é pago com o meu labor, que eu tenho trabalho, uma fonte externa, e também o trabalho de vocês. E o que o apóstolo Paulo está falando é que essas pessoas que não trabalhavam, elas não tinham renda. Como que ia se pagar o ar-condicionado, o ventilador, a água, o alimento, o salário pastoral e todas as coisas sem o recurso financeiro? O apóstolo Paulo está trazendo esse entendimento, porque quando você não ajuda, você não trabalha, não faz nada, você vira um peso para os outros. É claro que existe uma idade, e eu já combinei com a Luísa, que eu já falei, né, que a Rosângela vai morrer primeiro, eu vou ficar velhinho, e aí eu vou para morar com ela, eu já falei, né, então eu combinei. Naquele momento realmente eu vou ser um peso para ela. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é de pessoas que estão saudáveis, estão jovens, pessoas que têm facilidade e possibilidade de trabalhar, e elas não querem trabalhar. E por não trabalhar, elas passam fome, passam dificuldades. Dentro da nossa história, da nossa igreja, que tem 13 anos, eu vi muitos casos de pessoas que precisavam de recursos financeiros para serem abençoados. Oi? Júlio. Então eu já vi bastante coisa de pessoas que tiveram tempo, de que passou necessidade, que precisaram de auxílio. E mesmo que vocês não saibam, essas pessoas elas foram auxiliadas com seu dízimo e sua oferta. Amém. Pessoas que foram ajudadas por 6 meses, 1 ano, precisando de pagar uma água, uma luz, um telefone, um gás. Nossa ajuda diante da favela. Então existem ajudas de pessoas que estão se esforçando e estão passando por um momento ímpar. E não há problema nenhum com isso. Mas existem pessoas que querem uma ajuda assistencialista. O que é isso? Para sempre. Para sempre. Ou não é uma coisa que ela realmente é prioritária. Pessoas que vão lá e falam assim, porque eu quero construir um abrigo, um tetinho para o meu cachorro. E eu preciso que a igreja me ajude. Eu falo, não, esse dinheiro não é para isso. Não é para isso. Essas pessoas que não trabalham, elas invariavelmente vão passar necessidade. E aí o que acontece? Precisa disso, precisa da ajuda. Por que você não trabalha? Tem várias situações que nós encontramos no dia a dia, em que você vê que pessoas realmente estão pedindo ajuda, porque elas estão procurando alguma forma de mudar de status ali. E tem outras que elas já se acomodaram. O pessoal lá do Pão de Açúcar, por exemplo, tem um grupo de bêbados lá, que eles ficam lá. E o cara, você acaba dando a moeda para não ter problema. Mas o cara, ele quer aquilo simplesmente para comprar a próxima pinga, ou seja, não vai mudar em nada a vida dele. E nós temos que ter discernimento também na nossa utilização dos nossos recursos. Terceiro, a ociosidade contraria a ordem divina, que exige 6 dias de trabalho e 1 de descanso por semana. A palavra de Deus, ela normatiza isso. Você tem que trabalhar, exceto exceções. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Essa é a regra. Você tem que estar dentro dos os dias de trabalho, você trabalha 6 dias. E 1 dia você descansa. Que pode ser segunda, pode ser terça, você pode fazer a matemática que você quiser, mas você precisa parar para descansar. Existem cargos como, por exemplo, de policiais, de médicos, de bombeiros, que eles trabalham em turnos. Tem funções que exigem um trabalho no fim de semana, mas ore ao Senhor, para que o Senhor possa dar uma nova luz, uma nova direção, para que você possa congregar com os irmãos e ter um tempo de alegria com a tua família. E se a pessoa tiver como, eu acho que tem que ser organizado muito para sábado, família e domingo do Senhor, porque senão você vai dizer que é sábado, domingo é o dia do Senhor. Cadê o dia para você passear com a família? Domingo à tarde, sábado à noite. Você não tem que trabalhar sábado das 8 às 18. Então, vamos lá. E pelo menos eu entendo, né? Eu não sei como que é, mas quando eu vi lá o posicionamento de onde foi inaugurado em Balu, não é uma coisa que vai trabalhar de sábado, pelo que eu entendo. Ali não tem abertura no comércio para esse tipo de coisa, entendeu? Mas se fossem trabalhar por algum motivo, meio-dia. Você vai em casa, pega a sua esposa, vai com seu marido, vai comer no restaurante, vai comer alguma coisa fora,
ter um tempo de descanso. Ainda tem 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Dá para você fazer muita coisa. E não quer dizer que você também, de segunda a sexta, você vai trabalhar de sol a sol. Nós temos períodos noturnos em que você pode ter um tempo com a sua família. Então é uma questão de você organizar, administrar o seu tempo com sabedoria. O que você não pode fazer? Deixa rolar. Se você não consegue fazer a administração do seu tempo sozinho, peça ajuda. Use uma agenda. Tal horário. Falei para vocês há mais de um ano atrás. Eu ouvindo um vídeo de um pastor amigo meu, ele disse, eu paro para orar de tal hora a tal hora. Eu olhei para ele e falei assim, por que ele consegue e eu não consigo? Exceto emergências das 11 ao meio-dia, eu não atendo ninguém. Eu estou separado ali para oração. É uma realidade minha. Mas você pode identificar isso e montar isso na sua vida também. Quando você pensa no muçulmano, eles já viram vários filmes lá em Nova York, lá, aqueles filmes de correria, o cara é taxista. Deu o horário da oração dele, o que ele faz? Para o táxi, coloca o paninho dele no chão e faz o tempo dele de oração. A gente só não faz porque nós não queremos. Não sei quem foi que eu falei essa semana, em que eu falei, foi com o irmão lá do Maranhão, talvez ele até assista. E eu falei para ele assim, por que você não lê o livro que nós estamos estudando? Pastor, eu não tive tempo. Eu falei, não, responda para mim assim, eu não fiz porque eu não quis. Responda porque você não quis. Nós não fazemos as coisas porque nós não queremos. Nós achamos coisas mais importantes para colocar nas nossas vidas. Então nós temos o dia do Senhor, domingo. Nós temos o nosso culto dominical, das 9 às 11h30. E nós temos o nosso culto noturno das 19 até as 21 horas. Esses são os nossos horários. E as pessoas conseguem encontrar atividades exatamente nesse horário. Eu não estou dando recado para ninguém aqui, vocês sabem muito bem quando eu tenho que falar, eu cito até o nome. Até a minha esposa me repreende, porque muitas vezes eu faço isso. Tá? Não estou dando recado, não, cada um sabe de si, cada um vai dar conta do Senhor. Eu brinco com o Alisson porque eu tenho liberdade com ele, ele me dá essa liberdade. Quando ele fala, pastor, não faça mais isso, eu não faço. Mentira, eu vou continuar fazendo. A minha função é falar. Se tem uma coisa que pastor e pai tem a obrigação, é ser chato. Né, Luísa? É nossa função. Então eu vou continuar falando, Se você acha ruim, você vai para outra igreja, é com você, e você vai tomar essa decisão, você e o Senhor. Ociosidade significa desperdício de tempo e talentos que Deus deu para serem usados e desenvolvidos. Gente, isso vai ser o momento de maior dor, maior tristeza quando você perceber que o dom que você tinha, você não utilizou. E aí, como eu falei que eu falo pelo nome, estou aguardando o dia de marcar o culto lá na Ring para falar sobre ansiedade. Porque o material você tem. O vídeo está lá. A minha disposição também tem. E se você não fizer, é com você e Deus. Mas saiba que no dia do Senhor, o Senhor vai te colocar na parede, vai te enquadrar, entendeu? Não é não, Joaquim? Não é? É. Aproveita, Joaquim, você ainda está na fase da tranquilidade. Se não remirmos o tempo, o que é remir o tempo? Administrar o tempo com sabedoria. É isso que Deus quer. Que você olhe o seu tempo e você administre ele. O que eu vou fazer tal dia? E eu monto uma agenda, porque se você não tiver na tua cabeça uma organização, o tempo ele vai embora. Entre uma atividade e outra se passa. Com mídia social, com qualquer coisa. Até olhar para o mato. Se não remirmos o tempo, ele não somente se perde, mas também será utilizado até pelo capeta. Os dias eles são maus. O tempo deve ser tratado como um tesouro, uma quantia valiosa de dinheiro depositado em uma conta bancária. Se não for usada no dia em que foi depositada, ela será anulada. Diferente do que nós temos na nossa vida natural, mas que é bem próximo daquela época que tinha aquela inflação de 100% ao dia. Você não viveu isso? Eu vivi. Você viveu, porque você é velhinho. A Vânia não viveu, ela ainda estava na flor de idade, ela não viveu isso. Ela é jovem, entendeu? Você está mais acabadinho. É mesmo? Não parece. Entendeu? Ela parece bem mais jovem que você, entendeu? Mas voltando, naquela época, gente, para vocês que não estiveram naquela época, você colocava
Não era essa moeda, mas você colocava 100 reais. Você estava com uma nota de 100 reais na mão. Você estava com uma nota de 100 reais na mão, no final do dia ela valia 50. Era assim. Você ia no mercado, pagava 100 reais hoje. Amanhã era 150, 200. 150 reais. E não tinha conversa. A parte espiritual, ela é pior que isso. Porque o tempo, ele não volta atrás. A pessoa que você poderia ter evangelizado, você não vai encontrar mais essa pessoa necessariamente. A declaração de amor que você poderia ter tido com o seu cônjuge ou com quem quer que seja, você talvez não encontre mais essa pessoa. Eu já citei para você e vou citar sempre. A última fala que eu tive com a minha tia, querida e amada, que foi minha mantenedora da minha casa por anos, foi uma discussão porque ela tinha agredido a enfermeira na casa de repouso por causa de uma diferença de medicamento. Ela ficou desnorteada e deu um tapa na cara da enfermeira. Eu chamei a atenção dela. Logo depois ela pegou Covid e ela faleceu. Não tive tempo de falar mais nada. Aquela época de Covid foi muito séria e grave. Eu não tive tempo de velá-la. Não tive tempo. Porque o esquema era, você via de longe, a pessoa colocava lá no negócio, a hora que já colocava dentro e cada um saia correndo para um lado. Foi eu e a Rosângela na frente daquele túmulo, despedindo da minha tia. Nunca mais eu tive a oportunidade de falar. O que o apóstolo Paulo está falando, se você não usar esse tesouro que é o tempo, no dia em que ele foi depositado, você perde ele. Nunca mais terá acesso àquilo que porventura foi seu. O tempo perdido não pode ser recuperado. Não pode. Às vezes a gente faz isso, né? Pô, eu não dormi, eu fui dormir tarde, aí você fala assim, agora eu vou dormir bastante para recuperar. Não, você não recupera, você perdeu. Você deixou de dormir antes, 1 hora, 2 horas, 3 horas, aí você dorme mais aqui no outro dia, você deixou de viver esse dia intensamente, em que você podia ter um monte de experiências novas e você não teve porque você estava dormindo. O tempo perdido não pode ser recuperado. Se o reconhecermos como presente de Deus, que Deus nos dá para servi-lo, trabalhar e aproveitar com gratidão, o desperdício desse tempo será pouco provável. Colossenses 3,17. Colossenses 3,17. André, por gentileza. Colossenses 3,17. Lê bem alto para o Nicolas ouvir lá do banheiro. Hein? Escuta aí, Nicolas. E tudo que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que você fizer, faça segundo a vontade do Senhor. A frase em nome do Senhor Jesus quer dizer com seu apoio, com o seu encorajamento e com um único objetivo, glorificar o seu santo nome. Tudo ocupa o tempo. Tudo que nós fazemos ocupa o tempo. Mas quando nós fazemos com o objetivo de glorificar o Senhor, é aprovado por Ele. Quando nós não fazemos para glorificar o Senhor, é desperdício. E aí é algo que você tem que trazer para a sua vida. Essa palavra não é uma palavra para você ouvir e é para você no final do dia você parar e falar assim, poxa, o que eu tenho feito? É algo que eu tenho começado a fazer, tem mais ou menos uma semana. Antes de dormir, em silêncio, eu começo a passar a minha manhã. Passo a tarde, passo a noite. Então ontem, acho que foi ontem não, anteontem, na sexta-feira, acho que foi sexta, não sei. A Luísa estava tomando banho, queimou o chuveiro dela. E aí de manhã ela falou assim, papai, sim, ela, apesar dela ser durona assim, ela me chama de papai. Né? Ela sentou. Alguma coisa você falou, você não entrou e falou de cara que queimou o chuveiro. Só pai. Tá, mas eu leio papai, deixa eu ler do jeito que eu quiser. Entendeu? Papaizinho querido, meu querido e amado papai. Entendeu? Quase eu morri ontem. Falei, o que foi? Eu estava tomando banho e começou a fazer um barulho. E quando eu olhei para cima, eu vi o negócio saindo fogo, não sei o que e tal. Eu pensei que ia dar um choque, ia dar um curto, alguma coisa assim. Então, eu de manhã arrumei,
Mas no final da noite eu orei, Senhor, naquele momento em que a minha filha estava tomando banho, eu agradeço porque você a protegeu, por ele ter tido alguma coisa, se não um choque, por ele ter caído alguma fagulha dela e queimado ela, alguma coisa assim. Você entende que você começa a passar? Eu tenho feito isso antes de dormir. Aí eu fui passando, passei pelo momento em que eu tive que sair com a Rosângela, e foi passando pelo tempo, e aí no final do dia, no final do seu tempo, você tem um tempo de oração. Senhor, muito obrigado. Se você fizer isso, você vai começar a analisar quanto tempo você perdeu, quanto teve desperdício, e quanto foi coisas que você não glorificou ao Senhor. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos, agradecemos pela primeira parte da Escola Bíblica Dominical. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa fazer com que a gente aprenda, Pai, a administrar o nosso tempo com sabedoria, colocando como prioridade, primeiramente, o Senhor, depois a nossa família, depois a casa do Senhor, para depois todas as outras coisas. Oramos em nome de Jesus, amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Vamos descer?